paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos o conteúdo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Bom, mais uma vez vou me apresentar, porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Raquel, sou professora da Escola Bíblica da Classe das Irmãs, da Igreja Sede da Assembleia de Deus, Ministério de Viçosa. Como eu sempre digo, o objetivo desse vídeo é nós compartilharmos o conteúdo da nossa escola dominical, já que nós não podemos nos reunir nesse período por conta da quarentena do coronavírus. Bom, como os irmãos já sabem, nós iniciamos um trimestre novo na semana passada, uma lição que vai falar sobre as recomendações para a igreja com base no livro de Efésios. Nós estamos então na segunda lição. A primeira lição foi uma lição mais introdutória e hoje nós vamos começar de fato a falar sobre o conteúdo propriamente dessa carta. Cada lição nós vamos falar sobre um pedacinho desse livro. O título da nossa lição 2, do dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, como os irmãos podem ver, o tema da nossa lição de hoje são as bênçãos espirituais que nós herdamos a partir da nossa conversão a Cristo. A nossa leitura bíblica em classe vai aparecer para os irmãos poderem acompanhar, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 e versículos de 9 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, na lição de hoje, nós vamos basicamente discorrer sobre o conteúdo desse texto que nós lemos na leitura bíblica, que é o capítulo 1 do livro de Efésios. Para nós começarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o título da lição. O título da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais. E às vezes a gente pode olhar para esse título e pensar basicamente o que ele significa de verdade. O que é sublimidade? Sublimidade está relacionado à perfeição, aquilo que é próximo ao divino, aquilo que é elevado, algo que é sublime, que é grandioso. Então, quando o título fala a sublimidade das bênçãos espirituais, ele está nos dizendo sobre a grandiosidade das bênçãos que nós recebemos quando estamos com Cristo. Ou seja, quão elevadas são as bênçãos espirituais às quais nós temos acesso quando nós estamos ligados a Cristo. Hoje nós vamos
então aprender sobre essa grandiosidade, sobre que bênçãos são essas e quão importante elas são para as nossas vidas cristãs. Sendo a principal dessas bênçãos a salvação, que se dá pela reconciliação do homem com Cristo, do homem com Deus, através do sacrifício de Cristo. E nós vamos entender também que nós precisamos, a partir desse momento, nós já temos tratado sobre isso em lições passadas, as últimas, se eu não me engano, 2 ou 3 lições, nós tivemos a oportunidade de reforçar algo nesse sentido, que a partir do momento em que nós nos reconciliamos com Deus, a partir do sacrifício de Jesus Cristo, nós precisamos viver uma nova realidade de vida. E essa nova realidade é neste mundo, ainda nesta terra, tendo Cristo como centro das nossas vidas. Vamos então para o tópico 1 da nossa lição. O título desse tópico é A Nova Posição em Cristo. Que posição é essa? Quando a gente fala de uma nova posição, é a posição onde nós passamos de condenados pelo pecado para salvos pela graça de Deus. Então essa é a mudança de vida que a gente tem quando a gente encontra Jesus. Antes eu era condenado pelo pecado, eu estava afastado de Deus e agora eu passo a ser salvo pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Nos primeiros 14 versículos do capítulo 1 de Efésios, Paulo ele vai apresentar uma liturgia de adoração a Deus, onde ele glorifica a Deus e ele elenca, ou seja, ele lista para nós quais são as bênçãos espirituais que nós recebemos de Deus a partir da nossa redenção. O comentarista da nossa lição vai dizer que esse texto, essa liturgia de glorificação a Deus, é chamada de doxologia. Então, se você vê essa palavra aí na lição, doxologia, ela se refere a esse momento de glorificação a Deus, essa liturgia de glorificação a Deus. O que é liturgia? Liturgia é a forma como a gente procede a um rito religioso. Por exemplo, a forma como nós fazemos o nosso culto. Isso é uma liturgia. Qual é a liturgia da igreja? A introdução do culto, a oração, a leitura da palavra, os hinos da harpa, o louvor, a palavra final. Isso é a liturgia. Então essa liturgia, esse momento de glorificação a Deus com que Paulo introduz a carta aos Efésios, é o que o comentarista da lição está chamando de a doxologia do livro. Então, a partir do momento em que a gente recebe a Cristo como Salvador, a gente passa a ser nova criatura. A gente precisa ser nova criatura. E nós passamos então a ter uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A responsabilidade de assumir um novo comportamento, não só para com Deus, mas também diante da sociedade. Mas, quando nós recebemos essa responsabilidade, nós também recebemos de Deus um conjunto de bênçãos que vão nos capacitar para nós conseguirmos proceder a essa transformação de vida. Então nós vamos receber de Deus um direito. Que direito? Um direito de ser abençoado por coisas que só são concedidas àqueles que são salvos em Cristo. Existem bênçãos de Deus que são para todos os homens, independente deles terem ou não aceitado Jesus Cristo como Salvador. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre bênçãos espirituais que são exclusivas daqueles que se rendem a Jesus. E essas bênçãos são o motivo de nós glorificarmos a Deus. As bênçãos espirituais são o que nos possibilita ter uma nova vida, porque por nós mesmos isso não é possível. Eu não consigo mudar a minha própria natureza. Eu dependo do Espírito Santo para isso.
Então, ao mesmo tempo em que eu recebo de Deus uma responsabilidade, que é de assumir um novo comportamento, de ter uma nova mentalidade, eu recebo também as ferramentas para que eu possa cumprir essa responsabilidade. Eu quero fazer um parêntese aqui apenas para dizer, eu não sei quem está acompanhando essa lição, não sei se a pessoa que está nos acompanhando, que está assistindo esse vídeo, é meu aluno normalmente, ou se é alguém de uma outra classe. Então eu quero apenas ressaltar para os irmãos que esse texto que eu estou lendo aqui, não é o texto da lição, é o conteúdo do texto da lição, mas eu não estou lendo a revista, tá? Eu estou lendo apenas as minhas anotações a respeito do conteúdo, porque se eu for ler aqui o texto da revista, o vídeo vai ficar muito longo. Então, às vezes os irmãos podem ver que eu estou olhando aqui no computador, mas eu não estou lendo a lição, tá? É o conteúdo da lição, mas apenas algo que eu escrevo aqui com as minhas próprias palavras para facilitar a minha explicação para os irmãos. Senão os irmãos podem pensar o que eu estou lendo, porque é um pouco diferente do que está propriamente escrito na revista. É o mesmo conteúdo, mas eu coloco aqui de uma forma que me facilita a minha explicação. Só para esclarecer, se tiver alguém que estiver assistindo esse vídeo que não for meu aluno normalmente, meus alunos já sabem disso, que geralmente eu não tenho o costume de ler todo o texto da lição na aula. Mas para quem não é meu aluno, está esclarecido. Então Paulo destaca para nós o quanto nós devemos glorificar a Deus pelos privilégios que Ele nos dá. Entre esses privilégios estão as ferramentas para nós vivermos uma nova vida em Cristo. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Nós vamos ler todo esse texto, porque é com base nesse texto que nós vamos então entender que privilégios espirituais são esses que nós temos. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14, está aparecendo aí na tela para os irmãos acompanharem, mas você pode abrir a sua Bíblia conosco. Vamos ler então. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Um parêntese para dizer o que é beneplácito. Beneplácito é a concordância de uma autoridade. Quando uma autoridade dá o seu parecer favorável, dá a sua concordância para alguma coisa, ele está dando o seu beneplácito. Por isso o texto diz que Deus fez segundo o seu beneplácito, ou seja, na sua autoridade, segundo a concordância de Deus. Seguindo então, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo, ou seja, segundo a concordância de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória.
Então está aí o nosso texto, Efésios capítulo 1, dos versículos 13 ao 14. E agora a gente vai pontuar quais são então esses privilégios espirituais que os servos de Deus passam a ter direito a partir do momento em que eles aceitam a Jesus como Salvador. Primeiro desses privilégios, no versículo 4, a eleição, ou seja, Deus ele nos elegeu para nós sermos santos, ou seja, Deus nos escolheu para sermos santos. Isso é um privilégio, nos aproximarmos de Deus através da santificação. Isso não é uma carga nas nossas vidas, isso é um privilégio, sermos eleitos por Deus para a santidade. Segundo privilégio, versículo 5, o direito de sermos filhos de Deus. Deus nos separou para nós sermos filhos. Aquele que se torna filho de Deus, se torna filho a partir do momento em que ele aceita a Jesus Cristo. Todos são criatura de Deus, mas filho é aquele que se reconcilia com Deus a partir do sacrifício de Jesus. Por isso a Bíblia diz que nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo, como se nós nos tornássemos todos irmãos de Jesus na nossa vida espiritual. Terceiro privilégio, a transformação em algo que agrada a Deus. Ou seja, Deus nos faz agradáveis para si, está lá no versículo 6. É um privilégio nós sermos transformados em alguém que vivia fora da presença de Deus para alguém que pode se tornar agradável a Deus. Quarto privilégio, a remissão dos nossos pecados. O versículo 7 nos diz que ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Isso é um privilégio para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Próximo privilégio, o acolhimento em Cristo. Ou seja, está lá nos versículos de 8 a 12. Deus, ele então nos acolhe pela sua vontade redentora, ou seja, ele nos traz para perto dele. Próximo privilégio, já perdi a conta aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto privilégio, são 8. A revelação da palavra de Deus, ou seja, está lá no versículo 13, na parte A. A partir do momento em que nós temos essa reconciliação com Deus, nós então também recebemos a revelação da palavra de Deus. Sétimo, o selo do Espírito Santo. O versículo 13, a parte B, vai nos dizer que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí nós vamos entender um pouquinho mais à frente melhor o que significa ser selado com o Espírito Santo. Por último, o oitavo privilégio que Paulo vai listar para nós nesse texto é a garantia do cumprimento das promessas. Versículo 14. O Senhor, ele nos garante que aquilo que ele nos prometeu tem validade. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender com a carta aos Efésios, com os escritos de Paulo àquela igreja, aqueles irmãos, é que todos esses motivos, todas essas bênçãos que nós recebemos são motivos para nós glorificarmos a Deus. Às vezes você pode pensar que na sua vida, por inúmeras situações, você não tem tido motivos de glorificar a Deus. Mas eu quero que você olhe para esse texto e que você se lembre que aqui você tem 8 motivos para agradecer ao Senhor
porque você foi eleito, porque você é feito filho de Deus, porque você se transformou em algo que é agradável a Deus, porque seus pecados foram perdoados, porque o Senhor te acolheu. Às vezes você não se sente acolhido pelas pessoas que estão à sua volta, mas eu quero te dizer que o Senhor te acolheu. O Senhor te fez parte da família dele. E que privilégio é ser parte da família de Deus. O Senhor te revelou a palavra dele, te revelou os planos dele, te selou com o Espírito Santo e te deu garantias de que aquilo que ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Isso tudo é motivo de nós sermos gratos e de nós glorificarmos a Deus. Nós precisamos lembrar dessas coisas todos os dias, principalmente nos momentos em que nós acharmos que nós não temos motivos para sermos gratos. O Senhor nos dá motivos todos os dias. Nós precisamos valorizar isso, porque nós vamos olhar e não são bênçãos materiais, não são bênçãos que vão ser reconhecidas pelas pessoas à sua volta. Talvez você vá dizer essas coisas para alguém que não conhece a Deus, que não aceitou Jesus Cristo como Salvador, e essa pessoa vai menosprezar essas coisas, porque não são coisas que crescem aos olhos daqueles que valorizam as coisas terrenas. Mas nós, como servos de Deus, vamos entender e vamos valorizar as bênçãos espirituais que o Senhor nos concede, porque as bênçãos espirituais são mais importantes do que as bênçãos materiais. O Senhor não nos desampara e o Senhor também nos abençoa materialmente. Mas o que nós temos de mais importante recebido das mãos de Deus são as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nos dar. A remissão dos nossos pecados e a nossa salvação como as principais delas. E daí eu quero partir então para o segundo tópico da nossa lição, que tem como título Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Ou seja, nós vamos entender que enquanto nós estivermos nesta terra, nós precisamos ter Cristo como centro da nossa vida. Cristo, no plano de Deus, e a gente vai entender isso agora, ele é o centro de todas as coisas. Paulo diz lá no versículo 10 do capítulo 1 de Efésios que nós lemos, que o plano de Deus é fazer tudo convergir para Cristo. Ou seja, o plano de Deus para a humanidade sempre teve e sempre terá Jesus Cristo como centro. Se Cristo é o centro do plano de redenção do homem, Cristo será o centro da minha vida enquanto um indivíduo que foi redimido. Então, a partir do momento em que eu nasci de novo, porque eu tive um encontro com Jesus, Jesus passa a ser o centro da minha vida. Isso tem implicações práticas para nós. Vamos ler esse texto de Efésios 1, 2 versículos, versículos 9 e 10, vão aparecer para os irmãos aí na tela. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Para nós entendermos 3 coisas dentro desse texto que nos são muito importantes para essa reflexão. O texto diz o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então vamos entender um pouquinho esses 2 versículos. Primeiro, vai dizer o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse que o Senhor nos descobriu, ou seja, nos revelou? Estava coberto e o Senhor descobriu para que nós pudéssemos ver, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Esse mistério é a revelação plena
da obra de Jesus Cristo. Você vai comigo agora em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, aqui o próprio Paulo também está escrevendo aos Colossenses que esse mistério que esteve oculto e que agora foi manifesto aos santos de Deus, que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando o texto nos diz que ele nos descobre o mistério da sua vontade, está se referindo ao fato de que a partir de agora nós temos a revelação plena da obra redentora de Jesus Cristo. Aí o texto continua dizendo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ou seja, Paulo está ensinando que Cristo, ele é o centro do plano de Deus. Ou seja, faz parte do plano de Deus que tudo seja a partir de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Ou seja, tudo nos céus e na terra submisso à autoridade de Jesus. Esse é o plano de Deus. Essa é a revelação do mistério. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Um texto que nós conhecemos de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse texto complementa para nós o sentido disso que Paulo está nos ensinando. De que em todo o plano e em todo o projeto de Deus, Jesus sempre foi o centro de todas as coisas. Ele era o princípio, ele estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, desde o início, Jesus Cristo sempre foi o centro de todas as coisas. O terceiro destaque para nós nesse texto de Efésios, no versículo 10, Efésios 1:10, quando ele diz que o mistério da vontade de Deus era congregar em Cristo as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que quer dizer na dispensação da plenitude dos tempos? Que tempos são esses? Quando o texto fala plenitude dos tempos, ele não está se referindo a um tempo cronológico, mas a um tempo divino. Que tempo é esse? O tempo da determinação de Deus. Quando o plano de Deus vai se cumprir de forma completa. Nós sabemos que o plano de Deus, ele tem um objetivo. E esse objetivo, ele vai se cumprir na sua plenitude. E quando ele vai se cumprir? Num tempo que Deus determinou. Então, ponto, é na plenitude dos tempos. Que tempo, que dia, que hora? No dia e na hora que Deus determinou. Nesse tempo, o plano de Deus se cumprirá de forma completa e todas as coisas girarão em torno de Cristo.
Vai comigo em Romanos, capítulo 14, versículo 11, para nós entendermos melhor esse conceito. Romanos 14, 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Então, vai chegar um tempo em que todos se converterão a Deus. Como assim todos se converterão a Deus? Todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar a Jesus diante de Deus. Então, todos vão se converter no sentido de que eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Isso não quer dizer que no fim de todas as coisas, todos serão salvos. Nós não acreditamos nisso. Que no fim, todos serão de uma maneira ou de outra salvos. Quando a Bíblia diz que todos vão se dobrar diante de Deus, é no sentido de que todos vão reconhecer Jesus Cristo como o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas todos vão reconhecer aqueles que aceitaram Jesus nessa vida e os que não aceitaram também. O momento em que Jesus se revelar, todo mundo vai ver que Jesus é o Senhor e vai ter que reconhecer, e vai ter que se dobrar diante dele. Só que a gente sabe que a salvação da alma depende de nós aceitarmos Jesus como Salvador nesta vida. E quando nós estamos falando sobre esses eventos, o cumprimento pleno do propósito de Deus, em que todas as coisas definitivamente se converterão a Cristo, nós estamos falando de um tempo vindouro. Nós estamos falando de uma outra esfera de vida. A salvação da alma, ela depende de nós aceitarmos Jesus Cristo nesta vida. Neste mundo em que nós vivemos. Por quê? Porque a nossa salvação é pela fé em Jesus. Isso implica que eu preciso acreditar em algo que eu não vejo. Então não faz sentido a salvação quando Jesus se revelar, porque quando Jesus se revelar e todas as coisas, todos os mistérios forem manifestos, não haverá mais necessidade de fé, porque as coisas estarão às claras diante de todos. Então, se a salvação é pela fé, eu preciso crer em Jesus. Enquanto eu estou aqui, nessa vida, em carne e osso, vivendo neste mundo, neste tempo. Pela graça de Deus, nós seremos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Embora aqueles que não aceitaram a Jesus confessarão que Ele é Senhor, não haverá mais tempo para se decidir pela salvação da alma, pois será o momento apenas de receber o veredito pelas escolhas que nós fizemos nesta vida. E aí nós estamos falando do momento do juízo final, um momento posterior. Então, se o plano de Deus é salvar a humanidade através de Jesus, no fim de todas as coisas, no momento preparado para a concretização desse plano, existir apenas Cristo, a igreja e tudo sujeito a Cristo. E aí eu quero falar o seguinte: a gente está dizendo que o plano de Deus é que todas as coisas se voltem a Jesus e que tudo fique em torno de Jesus. E que isso vai acontecer em um momento futuro, em que a igreja vai estar vivendo com Cristo e vai existir apenas Jesus Cristo, a sua igreja e um mundo restaurado, tudo vivendo em torno dele.
essa é a concretização final do plano de Deus. Porém, Jesus, ele é a razão de todas as coisas desde o primórdio dos tempos. Por isso que a gente diz que Jesus, ele é o centro de todo o plano de Deus, desde antes da criação do mundo até depois que esse mundo não existir mais. Apocalipse 13:8 vai dizer para nós que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de Deus de submeter tudo a Jesus Cristo, ele vem desde antes da fundação do mundo. Eu quero que os irmãos entendam isso. Esse plano vai se concretizar totalmente no momento em que Cristo reinar com a sua igreja num mundo restaurado, algo que nós esperamos pela nossa esperança de fé em Cristo, mas a centralidade de Jesus, ela está presente ao longo de toda a história, desde a fundação do mundo. E como uma consequência disso, Jesus precisa se tornar a razão da vida daqueles que o recebem como Salvador. Embora a plenitude do plano de Deus só vai acontecer quando a igreja estiver unida com Cristo na eternidade, vivendo em um mundo restaurado, enquanto nós vivemos nesta terra, neste mundo físico, material, faz parte do propósito de Deus que Cristo seja o centro das nossas vidas. E o que isso implica na prática? Isso quer dizer que o propósito da minha existência é glorificar a Deus e levar outras pessoas a o glorificarem também. Portanto, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou neste mundo vem de Deus e tem que ser para Deus. Eu não posso esperar viver para Jesus só na eternidade. A eternidade é o momento do cumprimento pleno da finalização do plano de Deus. Mas eu estou fazendo parte desse plano. E fazer parte desse plano implica colocar Jesus como centro da minha vida. Fazer parte desse plano de salvação da minha alma implica em fazer tudo para a glória de Deus. Quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias. 3 referências. Efésios capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Atos 17 e 28. Efésios 1:12 diz para nós: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Ou seja, qual é o nosso objetivo? Sermos para louvor da glória de Deus. 1 Pedro 2,12 diz o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha a preocupação aqui. Tendo o vosso viver honesto, para que, naquilo em que falam mal de vós, glorifiquem a Deus pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, estamos falando de uma responsabilidade que nós temos de termos uma vida neste mundo, diante das outras pessoas, que faça com que elas glorifiquem a Deus através das nossas atitudes. Que as pessoas, querendo falar mal de nós, olhem as nossas boas obras e tenham que glorificar a Deus pelas nossas vidas. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Ou seja,
as nossas vidas e as nossas atitudes precisam refletir a presença de Cristo em nós. Se aquilo que eu faço não glorifica a Deus, ou pior, se aquilo que eu estou fazendo envergonha o nome de Deus, ou a obra de Deus, ou vai contra os princípios de Deus, isso não deve ser feito, isso deve ser abandonado. E aí eu te pergunto, se o propósito da nossa existência enquanto indivíduos, enquanto humanidade, se o propósito de nós existirmos, do ser humano existir, qual é? O porquê nós existimos? Nós existimos para glorificar a Deus. E se o propósito da nossa existência é nós sermos religados com Deus, por quê? Porque nós somos criados para a glória de Deus, mas o homem foi desligado de Deus pelo pecado. E agora ele vai ser religado a Deus, ou seja, ele vai se juntar a Deus de novo, através da remissão pelo sangue de Cristo. Então, se o nosso propósito é glorificar a Deus através desse religamento com Deus, por que ainda existem pessoas que vivem uma vida desligada dos valores de Deus? Porque o nosso lado espiritual ele fala muito forte. E nós nos tornamos pessoas mais plenas quando nós encontramos com o Senhor e cumprimos o nosso objetivo, que é glorificar a Deus. Nós nos tornamos pessoas completas. Mas existem muitas pessoas que vivem uma vida desligada dos propósitos de Deus. Por que isso acontece? Se eu fui criado para glorificar a Deus? E a resposta para isso é muito simples. Porque Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a cumprir os planos de Deus. E tem uma frase na nossa lição, é um texto extraído do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, publicação da CPAD, o autor é Stanley Horton. E esse fragmento que está aí na nossa lição diz o seguinte: o conhecimento de Jesus como Salvador leva, através da experiência, ao reconhecimento imediato da existência pessoal de Jesus no presente. Ou seja, a partir do momento em que eu conheço a Jesus, em que eu conheço a Jesus como Salvador, eu passo a reconhecer que Ele existe como pessoa no presente e que por isso eu preciso mover a minha vida de modo a servir a Jesus. Então, eu me coloco dentro desse plano de Deus. Porque nós estamos andando fora do plano de Deus até nós aceitarmos a Jesus. Nós estamos desconectados de Deus. Quando eu recebo Cristo como Salvador, isso é uma escolha individual, eu passo então como que eu vou fazer uma analogia aqui? Eu passo a contratar o plano de salvação. Deus fez um plano perfeito. Mas o homem está afastado desse plano. Existe um plano de salvação e o homem está fora dele por conta do pecado. Mas eu posso decidir contratar esse plano de salvação. Mas para isso eu preciso aceitar Jesus verdadeiramente e de forma completa. E eu já falei em algumas lições passadas que existe uma diferença entre acreditar em Jesus e receber Jesus como Salvador. Eu posso acreditar que Jesus existe, eu posso acreditar que Jesus está vivo, mas não recebê-lo como Salvador, não receber as implicações de ter Jesus como Salvador na minha vida. Porque isso tem implicações, nós estamos vendo, existem responsabilidades que eu preciso assumir quando eu recebo Jesus como Salvador. Eu recebo remissão, eu recebo perdão, eu recebo salvação, mas eu também preciso cumprir responsabilidades. Então essa é a diferença entre eu simplesmente acreditar que Jesus existe ou eu aceitar Jesus como Salvador.
Então, se eu aceito Jesus verdadeiramente como Salvador, eu estou então assinando esse contrato, esse plano de salvação. E o próprio Deus assina o meu nome no livro da vida. É um contrato que nós não assinamos. O próprio Deus é quem assina o nosso nome no livro da vida. E quando eu fecho esse acordo com Deus, eu recebo então as bênçãos espirituais, das quais a lição trata, como a gente listou lá, 8 bênçãos espirituais lá no início, entre as quais a salvação da nossa alma, que é a maior delas. E nós então oferecemos a nossa vida para que Cristo seja o centro dela e para que eu me torne um instrumento de glorificação a Deus. Essa é a contrapartida. O Senhor nos dá de graça a salvação. Ele nos oferece. Nós só precisamos aceitar. Mas aceitar nos termos da Bíblia. Quais são esses termos? A partir desse momento em que eu recebo Jesus, eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes. Porque se eu recebi Jesus verdadeiramente, a partir de agora, eu vou oferecer a minha vida para que Jesus seja o centro dela e para que eu me torne um instrumento de glorificação a Deus. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho forças em mim mesmo para me tornar uma nova criatura. Aí nós vamos entrar no tópico 3 da lição, que vai nos dizer que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. A garantia de que esse acordo, como nós fizemos essa alusão, será cumprido, é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é a garantia de Deus, de que a parte de Deus vai ser cumprida. Tanto que Efésios 1, 13 a 14, diz que nós somos selados com o Espírito da promessa, que é penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia de que nós estamos ligados a Deus e de que nós vamos receber a herança de Deus, a salvação da nossa alma. Esse é o selo do Espírito, ele é um selo de propriedade. Ele quer dizer que a partir de agora você é de Deus, você está com Deus e, portanto, Deus também está com você. E o Espírito Santo em nós, ele também é a garantia de que nós vamos cumprir a nossa parte, que é glorificar a Deus, porque é o Espírito Santo que nos dá a força que nós precisamos. E é ele que nos dá entendimento, discernimento e a revelação da palavra. Efésios 3,16 diz para nós o seguinte: e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para serem espiritualmente fortes. Ou seja, quem nos dá poder para ser espiritualmente forte é o Espírito Santo. Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, é do Espírito Santo que vem a sabedoria. Romanos 8, 9 nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, quando eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito e a partir desse momento eu passo a ser de Deus. Aquele que não tem o Espírito não recebeu Jesus e, portanto, não é de Deus. Além disso, o Espírito Santo, ele nos purifica e nos faz gerar frutos que glorifiquem a Deus. Duas referências para nós encerrarmos essa lição. 1 Coríntios 6:11. Gálatas 5, 22 e 23. Está aí na tela para os irmãos acompanharem. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, o Espírito é o que
nos lava, nos santifica e nos justifica. Gálatas 5, 22 e 23, versículo conhecidíssimo de todos nós. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se eu praticar o fruto do Espírito, não há nada que me condene, porque não há lei contra amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A conclusão da nossa lição, que está na nossa revista, diz o seguinte: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Ou seja, na eternidade com Deus, da igreja com Deus, o plano de Deus será plenamente executado. Mas, enquanto eu viver nesta terra, eu preciso colocar Jesus como centro da minha vida e glorificar e me tornar um instrumento de glorificação a Deus e glorificar a Deus pelos privilégios que Ele concede àqueles que se tornam filhos de Deus. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Eu quero agradecer aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão assistindo. Se os irmãos quiserem nos mandar sugestões, fiquem à vontade. Que o Senhor nos dê graça para nós continuarmos neste propósito até nós nos reencontrarmos pessoalmente na nossa escola bíblica dominical. Eu agradeço a todos os irmãos pela sua paciência e audiência em nome de